Eu quero saudar a todos com paz e a graça do nosso Deus, desejando a todos vocês um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma jornada da madrugada com Deus, hoje, 4 de setembro de 2022. Daqui a, daqui a 7 dias, no dia 11 de setembro, eu estarei, pela graça de Deus, completando mais um ano de matrimônio. E sou muito grato a Deus por esse presente maravilhoso que é minha esposa. Então, muito obrigado, Deus, por esse presente que é a união, o casamento, é esse casamento que o Senhor me concedeu. Já estou antecipando, agradecendo a Deus, porque desde o dia primeiro que eu agradeço. É um presente maravilhoso. Irmãos, muito, muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A Madrugada com Deus existe com o propósito preparar pessoas para estarmos prontos para a volta de Jesus e clamar pela chuva serôdia, a promessa da chuva serôdia. Todos nós estamos na expectativa, aguardando este momento especial, onde o Senhor derramará sobre o seu povo. Todos aqueles que estiverem buscando essa promessa receberão a chuva do Senhor. A promessa da chuva serôdia para terminarmos a pregação do Evangelho e Jesus volte para nos levar para o seu reino. Eu quero convidar, nesse momento, o meu irmão Ricardo, de Nova Iguaçu. Bom dia, Ricardo. Abra seu áudio, por gentileza, amigo. Aberto. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Seja muito Vocês bem-vindo. como estão? Você como está? Estou melhor do que mereço, viu? Que bom. Quero desejar a você e a sua família uma ótima semana, com a graça do nosso Deus. A todos vocês, uma ótima semana. Uma nova semana se inicia, não sabemos o que nos espera, por isso vamos colocar nossa vida na mão do Senhor. Ricardo, quero convidá-lo a nos apresentar a Deus nesse momento como oração intercessória, pode ser, amigo? Pode. Fique à vontade. Oremos então. Grande e bondoso Deus, amável Pai que estás nos céus, agradecemos muito a oportunidade de o Espírito Santo ter nos acordado para mais esses momentos aqui de adoração a Ti. Apresentamos cada um de nós a Ti, em espírito, em verdade, e possamos nos aproximar mais de Ti, e que a partir deste momento nossas vidas possam ser transformadas. Nunca estamos perfeitos, estamos sempre procurando estar mais próximo de Ti. Ajude-nos a entregar o nosso coração, as nossas aflições, os nossos problemas, e assim possamos, bem mais leves, adorá-lo. Guarda-nos para o Teu reino, esteja inspirando cada um que proferir aqui as suas palavras. Em nome do Seu Filho amado, Seu Jesus, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, meu irmão Ricardo. Deus continue abençoando a sua vida, amigo. Vamos louvar o Senhor com alegria nesse momento? Vamos cantar. A nossa esperança está no Senhor. Vamos lá. Esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, a esperança está no Senhor. Se as nuvens escuras não querem passar, a minha esperança está no Senhor. Se alguém que eu amo vier me ferir, a minha esperança está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, a minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A esperança está
motivos pra desanimar. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Que bom que a nossa esperança está no Senhor, que ela se mantenha no Senhor, porque Ele é fiel e nos guardará, Senhor. Com toda certeza nos guardará, nos manterá e vai nos sustentar até que Ele venha para nos buscar. Essa é a nossa grande esperança. Louvado seja Deus por isso. Muito bem, queridos, voltamos, né? Espero que você tenha aproveitado aí esse tempo de 10 minutos. 2 pessoas, eu acho que deu tempo para muita gente fazer muita coisa aí, né? Espero que você tenha aproveitado muito bem esse momento. Foi pouco Seja- ainda. Foi pouco ainda, Foi. mas deu certo. Deus seja louvado por isso. Queridos, vamos dar início à nossa jornada de hoje, né? Eu convidei alguém muito especial, eu gosto muito das suas palestras. Quero convidar aqui a minha irmã Angélica Damasceno. Bom dia, Angélica. Bem-vinda mais Bom uma dia. vez. Tudo bem Bom com dia, você? Mário. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui na madrugada. Eu estou, pela graça de Deus, tomando a decisão de trabalhar só até dezembro, porque eu sinto muita falta de estar todos os dias. Às vezes eu abro ali, eu ligo, mas nós passamos 2 anos praticamente, mais de um ano de pandemia e eu estava trabalhando em casa. Estava mais descansada, né? Quando nós voltamos a trabalhar, o corpo não estava preparado para voltar para trabalhar mais, né? Porque nós estávamos trabalhando em casa, então o meu corpo sentiu bastante. Bom dia, Márcio, é verdade. E aí, estou muito cansada, mas orando a Deus e dizendo, Senhor, o que eu preciso mesmo é estar na presença do Senhor. E Que graças a maravilha. Deus, o Espírito Santo já está me organizando para eu realmente fazer aquilo que eu amo fazer, que é estar de madrugada buscando a Deus, intercedendo e trabalhando na igreja, né? A gente precisa Amém. trabalhar mais do que nunca, Trabalhar mais do para que nunca. Jesus, é verdade, Angélica. Trabalhar para Jesus, é. Aí sim eu quero me cansar e me deixar cansar, em nome de Jesus. É aquela frase que eu falei uma vez aqui, eu não sei quantos vão lembrar disso, mas eu falei isso aqui no ano passado, desculpe, uma frase que eu vi na boleia do caminhão escrita assim, é melhor se gastar por Jesus do que enferrujar no pecado. Com certeza, com certeza. Seja bem-vinda, E hoje eu Angélica. estou muito feliz, Mário, estou muito feliz, porque eu tenho orado por Terezinha, que é a mãe da minha nora, já há muito tempo. Eu acho que até já contei aqui que minha nora nunca tinha aberto a Bíblia, ela nunca tinha lido a Bíblia. E um dia, o ano passado, ela foi, a família dela mora em Aracaju, a mãe também se mudou para Aracaju, e ela passou 15 dias lá, mas meu filho. Quando ela voltou numa alegria, minha sogra, estou estudando a Bíblia com minha mãe. Eu digo, ai, que bênção de Deus. Mas aí eu estava orando a Deus já há algum tempo. Senhor, sempre que o Senhor quiser que eu estude a tua palavra, me dê a chance, né? Me dê essa chance. E meu sonho é a salvação da minha família. Acho que o sonho de todo mundo que está aqui é a salvação da nossa família. E eu perguntei para ela, você não quer que eu estude com vocês duas? Porque às vezes vocês vão precisar de uma orientação. Ela, vou falar com ela. E ela aceitou. E Terezinha, ela morava em Pombal, em Ribeirão de Pombal, já tinha estudado a Bíblia com alguns adventistas, frequentou um pouco tempo, há muitos anos, a igreja, mas as vaidades, né? Os aborrecimentos da vida
infelizmente, desanimaram ela. E quando foi nesse período, ela aceitou. E de lá para cá, eu achava bonito, porque Sahara, a minha nora, ela ficava muito feliz. Cada passagem da Bíblia que ela lia, cada conteúdo, cada tema que era trazido, ela lia assim, ela lia na Bíblia, né, com uma alegria. Ela dizia: "Meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso", e era uma coisa linda, né? Cada descoberta era uma festa, né? A descoberta das coisas de Deus, a Bíblia é o aquecedor do nosso coração, né? Não é à toa que Deus tem uma ansiedade muito grande que a gente pudesse ouvir, porque Deus é que aquece o nosso coração. E aí, quando foi em abril, ele esteve aqui, passando uns dias aqui em casa, e quase se batizou aqui em Camaçari. Porém, ela faz tratamento, ela tem esclerose múltipla, e faz tratamento em São Paulo e em Aracaju. Precisou viajar para São Paulo. E a esclerose está cada dia mais... Ela está cada dia com a saúde mais debilitada, embora seja ainda uma pessoa bastante ativa, funcional, porém ela está sentindo já no corpo, realmente. Os médicos deram para ela, já há algum tempo, um prazo menor do que o que ela tem vivido. Mas Deus, o prazo da nossa vida também pertence a Deus, desde que nos cuidemos também, né? Amém, é verdade. E para esse momento, Deus também preservou a vida dela, e com certeza, para alguns momentos, Deus irá preservar, porque com certeza ela ainda tem muita coisa para fazer por Deus, né? Por Jesus aqui na Terra. A família dela precisa entregar o coração a Jesus, né? E hoje, né? Ontem meu filho foi com ela e eu fico dizendo para Deus: o Senhor está cercando ele de todos os lados. A última palavra de Deus. Então, nessa manhã, quando o Mário me chamou para trazer a mensagem, eu creio que o Espírito Santo já estava me preparando, porque alguém me pediu para levar mensagem ontem na igreja, em uma igreja aqui, sobre o mesmo assunto, né? E como é um final de semana aonde o assunto é oração, estamos no mês que precisamos orar pelo batismo da primavera também, né? Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Lucas 23. Vamos estudar um pouquinho, ouvir o que Deus tem para nós nessa madrugada, né? Lucas 23, no verso 34, o nosso maior exemplo de oração intercessora, né? Está aí. É sinal de que não devemos de jeito nenhum desanimar. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, o Senhor nos despertou nesta manhã, nesta madrugada, porque certamente nós precisamos te ouvir. Nós precisamos das tuas orientações. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. E a tua palavra está aberta aqui, Senhor Deus. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Que o Espírito Santo, querido Deus, venha nos fortalecer aonde precisamos. Que ele venha nos possuir. Que o Senhor nos batize nesta madrugada com o batismo do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz aqui, no verso 34 de Lucas 23, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Irmãos, a gente olha assim, nunca teve um período, na verdade, né, nunca teve um período onde tantas pessoas estão perto de ser destruídas. Nunca teve um período tão sério como esse. E Jesus predisse que no final dos tempos o mundo seria como nos dias de Noé. E a gente vê isso na nossa casa muitas vezes, na nossa família. As pessoas estão vivendo como se não fossem morrer, como se o mundo acabasse aqui, como se tudo fosse normal, como se tudo fosse natural. Os olhos, como a música diz que a gente deve andar com os pés na terra e os olhos no céu, mas
Muitas vezes nós vimos apenas pés e olhos na terra, né? O coração na terra. E Deus, ele tem um amor muito grande por essas pessoas. Às vezes, nós desanimamos. Às vezes, nós desanimamos. Mas Deus, ele tem amor, um amor tão grande por essas pessoas que ele quer colocar também esse amor no nosso coração. Deus quer que a gente não desanime. Aos meus olhos, muitas vezes, a maioria das pessoas, elas estão rejeitando a Deus, e eu me sinto impotente, e às vezes eu digo, Senhor, eu já fiz de tudo, eu já orei, eu vivo intercedendo, eu já fiz, eu converso, eu falo, às vezes acontece isso comigo em relação aos meus filhos. E tem dias que eu confesso para você que, às vezes eu digo, meu Deus, dá vontade às vezes de lavar as mãos, mas não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer. Muitas vezes, o meu olhar é um olhar de repreensão, de crítica. Mas quando você lê isso aqui, que a Bíblia diz, quando Jesus dizia, contudo, olha bem essa expressão, contudo, Jesus dizia, ou seja, apesar do que do que estavam fazendo com ele dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é isso. Às vezes as pessoas estão tão entretidas com os prazeres daqui, ou até com as coisas que não sejam prazerosas, que elas estão esquecendo que existe alguém muito especial cuidando delas e que deseja muito dar para elas o que tem de melhor. E qual é o nosso papel? É lavar as mãos? Não. Eu acho uma expressão maravilhosa essa que eu vou ler aqui. A última obra da terra é uma obra gloriosa. E Deus dá a seus filhos a oportunidade de fazer parte dela. Percebem? Deus nos dá aqui. Deus nos dá. Nós somos aqui, nesse momento, 27 pessoas, mais, né? Podemos estar acompanhados. Deus nos dá a oportunidade de fazer parte dessa obra gloriosa como mensageiros de luz ao mundo escuro. Então, não devo, diante de Deus e diante das pessoas, e você também não deve desistir. Enquanto tiver fôlego, enquanto tivermos forças, precisamos pedir a Deus que nos dê força e amor por essas pessoas, a ponto de não desistir delas. Quando Jesus estava nos últimos momentos da cruz, ele poderia ter pensado que a obra dele tinha terminado, não é? E que nada mais podia ser feito pelos que rejeitavam ele. Mas naquele momento, aonde as pessoas maltratavam ele, era um momento de angústia, era um momento de motivação, ele estava intercedendo pelas pessoas que aumentavam a dor dele. Percebem? Será que nós temos alguém que aumenta a nossa dor? Sim. Nós temos muitas pessoas que aumentam a nossa dor. Mas precisamos, a semana passada nós tivemos, estudando a lição da Escola Sabatina, que uma frase da Bíblia, né, uma orientação da Palavra de Deus me saltou aos olhos. Quando Jesus diz assim, olha, naquela passagem que foi da lição de quarta-feira, se não me engano, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, irmãos, é de Jesus que eu tenho que aprender. É por isso que muitas vezes quando algumas pessoas, às vezes até da nossa família, ou do nosso rol de conhecidos, da igreja, aumentam nossa dor, nós precisamos interceder por elas, por nós e por elas. E Jesus intercedeu pelas próprias pessoas que aumentavam sua dor, e nos diz a Bíblia que alguns dos próprios soldados que o maltratavam o reconheceram como Messias e Salvador. A obra da oração intercessora não é uma obra que deve ser realizada apenas quando conseguimos enxergar a possibilidade de conversão e entrega. Às vezes, a gente não vê, você olha assim, diz assim, meu Deus, será que essa pessoa um dia vai aceitar o Senhor? Será que vai aceitar Jesus como um Salvador? Às vezes a gente diz, não, essa pessoa nunca vai. Essa pessoa nunca vai. Mas, olha, precisamos orar
porque essa não é uma obra que deve ser realizada apenas quando conseguimos enxergar a possibilidade de conversão e entrega. Ah, agora eu estou vendo fulano estudando a Bíblia, aí agora eu vou orar por essa pessoa. Não, não. Jesus orou quando as pessoas maltratavam mais ainda a ele. A oração deve ser realizada mesmo nos momentos de maiores trevas, quando parece ser impossível que Deus ainda conseguirá transformar corações. E mais uma frase que me impactou: é nas trevas que a luz se torna mais brilhante. Olha que coisa mais linda, né? É nas trevas que a luz se torna mais brilhante. E nossas orações em favor dos que estão prestes a se perder serão essa luz que poderá mostrar o caminho de libertação para muitos. Percebe? A minha e a sua oração, nesse momento de trevas, deve ser a luz que pode mostrar para eles o caminho de libertação. Para sermos capazes de orar pelos outros dessa forma, nós precisamos de fervor em nossas orações, não é? Precisamos crer que o poder de Deus para transformar vidas é infinitamente maior do que nossa capacidade de enxergar como essas vidas podem ser transformadas. O poder de Deus é infinitamente maior do que a minha capacidade de enxergar como é que essa vida pode ser transformada. Aí você fica assim, meu Deus, como é que pode essa pessoa enxergar o Senhor? Como é que pode essa pessoa abrir a tua palavra? Às vezes, meu filho, ele se tornou uma pessoa assim, às vezes, quando ele está chateado, ele diz coisas terríveis, né? E, às vezes, e ele, quando era pequeno, ele amava as histórias da Bíblia. E depois ele começou a deixar de gostar da palavra de Deus. Às vezes eu digo a Deus, Senhor, oro muito a Deus, Senhor, eu amo tanto a tua palavra, e eu às vezes não consigo enxergar como é que meu filho vai amar a tua palavra. Mas eu oro a Deus, Senhor, eu sonho com o dia que eu vou ver meu filho lendo a Bíblia, eu sonho muito com isso. Mas não lendo a Bíblia para questionar, ao contrário, lendo a Bíblia por prazer. Eu oro a Deus para ver meu filho estudando a Bíblia por prazer e pregando sobre a palavra de Deus. Então, eu preciso entender que meu dever diante de Deus é interceder. Meu dever diante de Deus é ser um vaso de honra. Deus é um Deus de vitórias. Às vezes as pessoas dizem, e isso é verdade, eu intercedo, mas são eles que vão abrir o coração, eu sei disso. Mas eu não vou jogar a toalha. Não devemos jogar a toalha. Esse não é o meu papel, lavar as minhas mãos, não. Meu papel é intercessão. Olha mais o que disse aqui, olha, irmãos, prestem bem atenção. Ao intercedermos por essas pessoas, que estão a perecer, estamos impedindo que o inimigo tenha o domínio total sobre elas. Nós temos participado das vigílias, nós temos participado do MASC, e não é à toa que Deus quer derramar sobre nós o Espírito Santo. É por nós e pelas pessoas. Aqui está dizendo que quando nós intercedemos pelas pessoas, estamos provendo a elas mais uma chance de escolher se colocar ao lado de Deus. Não deveríamos nós, então, estar intercedendo com todas as nossas forças por essas pessoas às portas da perdição? Sim, sim. O inimigo, ele perde o poder, irmãos, quando nós intercedemos, porque nós colocamos nas mãos de Deus. Ao se envolver no Ministério de Oração Intercessora, irmãos, é nosso privilégio fazer parte de uma obra que desafiará as forças do inimigo. Deus é um Deus de vitória, Deus é um Deus vencedor. As pessoas que nós amamos não pertencem ao inimigo. Os filhos, nossos filhos, a nossa família são dedicados a Deus. E se eu continuo dedicando a Deus todos os dias, com lágrimas, com clamor, o nosso Deus, Ele é Pai.
Nós não temos mais tempo a perder. Mais do que nunca, irmãos, nós sabemos que o fim está próximo. Basta vocês olharem a condição do nosso país. Né? Nesse instante, Mário estava ali falando, precisamos interceder, sim. Nós precisamos interceder pelos nossos governantes, precisamos interceder por essas eleições. Nós não sabemos o resultado, mas Deus sabe. As pessoas, precisamos colocar essas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus opere. Os resultados que sejam colocados nas mãos de Deus, e que Deus nos prepare para os resultados. O fim se aproxima, e nossa maior motivação deve ser essa, né? Isaías 61 e 2 nos diz o que é que devemos fazer. É fundamental, é um versículo, são 2 versículos bastante conhecidos por nós, pela igreja. Qual é o nosso papel diante de Deus e diante das pessoas? Olha, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Está vendo? Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha o que é que Deus nos diz. Levanta, saia de onde você está, resplandeça. Jesus disse, vocês são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Lembra? Quanto maior as trevas, se a luz chegar, a luz vai resplandecer, irmãos. As trevas não prevalecem aonde tem luz. E Jesus diz que nós somos a luz. A irmã White diz, necessitam-se homens e mulheres fervorosos, abnegados, que se dirijam a Deus e com forte clamor e lágrimas intercedam pelas almas que se acham à beira da ruína. Eu gosto muito é uma mensagem que eu ouvi numa vigília. Alguém, o irmão Ossênio, ele disse assim, quando alguém me pede para fazer uma oração, ore por mim, ore por fulano, ore por Beltrano, ele disse, eu oro pela salvação dessas pessoas. Eu oro pela salvação dessas pessoas. Nós precisamos orar pela salvação das pessoas, irmãos. Às vezes oramos por saúde, e devemos, oramos por emprego e devemos, mas orar principalmente pela salvação das pessoas. Vamos orar pela salvação. Não pode haver colheita sem semeadura, nem resultado sem esforços. Então, Deus lhe chamou e me chamou para participar dessa obra gloriosa, de semear e de orar, de interceder, de nos esforçar pela salvação de almas. Quando Abraão foi chamado para sair da terra dele, ele foi chamado para ser o mensageiro de luz para os gentios. Deus disse para ele, "Sê tu uma bênção." E ele, sem questionar, obedeceu. Não foi fácil. Ele saiu da zona de conforto. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Como é difícil estar de madrugada buscando a Deus, não é? É muito difícil, porque nós sentimos sono. Mas o Espírito Santo chama a gente. Às vezes você está ali debaixo da coberta e o Espírito Santo está dizendo, se levante, vá orar, vá interceder, vá ouvir o que eu tenho para dizer para esse dia, não é? Atualmente, o servo de Deus deve ir aonde ele os chama, confiantes em que ele os guiará e lhes dará êxito em sua obra. Obreiros Evangélicos, página 26. Irmãos, nós devemos ir confiantes em que Deus vai nos dar êxito na obra que ele nos chamou para realizar. Quanto mais perto estamos do fim, mais perto Deus deseja e precisa estar perto de nós, para que possamos receber o poder prometido através do Espírito Santo. Percebem? Quanto mais perto estamos do fim, mais perto Deus deseja estar de nós, e Ele precisa estar de nós para que nós possamos receber a promessa do Espírito Santo. Hoje, eu e você precisamos de poder para permanecermos firmes, apesar das provações. Nós tínhamos aqui, no período da pandemia, quase 100 pessoas, chegamos a ter quase 100 pessoas, né? Quando
o tempo foi passando, às vezes nós vamos intercedendo, nós vamos orando com lágrimas, e às vezes nós não vemos as coisas acontecerem, e vamos desanimando, enfraquecendo. Mas, irmãos, nós estamos sentindo na pele tudo que está acontecendo, a atmosfera dos últimos dias, nós já estamos sentindo na nossa pele. Nós já estamos sentindo ao nosso redor. As pessoas estão cada vez mais envolvidas com tantas coisas que, às vezes, elas não têm tempo de olhar para cima. Muitas vezes acontece comigo e com vocês. Nós precisamos estar atentos, olhando para o céu, estudando a palavra de Deus, fazendo a obra de oração intercessora, estando na igreja. A Bíblia diz, congregai-vos, povo meu. É ali, Deus vai, olha, é aquela coisa, é a cordinha que vai se juntando, e ela não quebra. Com Deus no centro, a nossa vida se torna mais forte. Eu não devo desanimar das pessoas que eu amo. Eu orei por Terezinha mais de 10 anos. Às vezes eu dizia, meu Deus, não é possível, não é possível. Eu dizia para Deus, às vezes, não é possível que a pessoa, às vezes, passa por tantos problemas e não te enxergue, sabendo que o Senhor é que dá força, mas é o Espírito de Deus que faz obra. O meu papel é o papel de interceder e de levar Jesus, levar esperança. O papel de conversão é o papel do Espírito Santo. O nosso papel não é o papel de apontar e dizer, não tem jeito para essa pessoa, não tem jeito para aquela. Eu ouvi, infelizmente, eu tive desprazer de ver uma certa feita, eu vou dizer isso aqui porque se trata da questão espiritual. Uma pessoa entregou um livro, né, do Impacto Esperança para o presidente e tinha uma foto dele com o livro, e alguém da nossa igreja repreendeu, né, essa atitude, repreendeu e disse, esse demônio, né, esse demônio, o que é que ele quer com esse livro na mão? Nós precisamos ter muita cautela, né? Não só ele, mas todos os governantes precisam de Deus. Todos eles precisam de Deus. Todas as pessoas, por piores que eu considere, elas precisam de Deus. E são motivo do amor de Deus. Certo? Os nossos juízes precisam de Deus. Qual é o nosso papel? Interceder. Senhor, nós estamos vivendo momentos assim, assim, assim. Como é que o Senhor vê isso? Mas, Senhor, o Senhor ama essa pessoa. O Senhor ama essas pessoas. Toma a direção dessas vidas. Toma a direção desse país. Toma a direção da minha vida, me dê sabedoria, para que eu não diga coisas, para que eu não faça coisas, para que eu não tome decisões erradas. Por eles e pelas pessoas da nossa família, né? Vamos interceder, irmãos, é o nosso papel, é papel de salvação de almas. Como aqui disse, nós somos privilegiados de participar desse papel. Porque, irmãos, você ser convidado para participar dessa obra gloriosa é um grande privilégio. O exemplo está aqui, né? Em Lucas 23, 34, Jesus intercedia por aqueles que aumentavam a sua dor. Que Deus nos ajude a interceder, sempre lembrar, pedir ao Espírito Santo que nos lembre de interceder pelas pessoas que realmente nos fazem sofrer, pelas pessoas por quem sofremos, né? Pelas pessoas que amamos e nos fazem sofrer também. Que Ele nos ajude a ver essas pessoas restauradas. Nós temos um papel fundamental nessa obra. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, Angélica. Realmente é grave quando uma pessoa que se diz cristã usa esse tipo de situação como se nossos governantes não precisassem de Jesus, não precisassem de conhecimento. Você falando, Angélica, estou me lembrando aqui, esses anos todos orando pela minha família, não é? Eu acho que o recado que você deu para mim é muito importante. Eu preciso intensificar a minha intercessão pela minha família. Todos os dias, todos os dias. Vou fazer que nem aquela viúva com o juiz. Vou importunar a Deus até que ele
faça um milagre acontecer na minha família. O que nós temos que fazer é fixar nossos olhos no Senhor, falar com Deus, apresentar a Deus a nossa súplica e esperar nele. Manter os nossos olhos nele. É de lá que vem o nosso socorro. Angélica, muito obrigado. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar um hino que fala justamente sobre isso que você acabou de pregar. E logo depois você volta e a gente encerra com uma oração, ok? Vamos cantar esse hino muito bonito. Fixa teus olhos no Mestre. Aliás, falar com Deus, perdão, irmãos. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, não é isso aqui não. Perdão. Deixa eu voltar aqui, Angélica. Pronto. Vamos lá. Faz bem minha alma falar com Deus, me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O céu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Essa é a grande realidade nossa, queridos. Só encontramos resposta na oração. É ali, queridos, no seu momento com Deus, que você vai ouvi-lo, que você vai abrir o seu coração, contar tudo para Ele. Conta tudo para Ele, espera nele. E com certeza Ele fará tudo que você e eu precisamos para continuarmos firmes aqui até que Ele venha nos buscar. Foi muito bom estar aqui com vocês, mais uma madrugada com Deus, agradecendo a Angélica. Amo suas palestras, Angélica, você sabe disso. Amém. Louvado seja Gosto demais de Deus. ouvir você falando. Lembre-se, queridos irmãos, que nós estamos numa caminhada, nos preparando para o céu. Há muita coisa ainda para se fazer. Precisamos do batismo do Espírito Santo. E aqui eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Deus abençoe a Amém. todos. Angélica, nos apresente a Deus com oração, amiga. Oremos, irmãos. Nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos nesta madrugada, Senhor Deus, agora no final da madrugada, porque nos despertaste, Senhor. Obrigada por tua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Obrigada, querido Deus, pelo Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e que nos dá forças, querido Deus, para prosseguir na caminhada. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor que mantém esse universo tão grande, querido Deus, olha para cada um de nós de uma forma muito especial e particular. E obrigada, querido Deus, pelo exemplo de Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Ele ali sofrendo, ele não desistiu das pessoas. As pessoas estavam ali maltratando ele, e ele estava ali intercedendo por elas. Esse é o nosso exemplo, querido Deus. Ajuda-nos a lembrar de Jesus, querido Pai, quando ele diz, aprendei de mim. Ajuda-nos a lembrar da tua palavra, quando tivermos momentos realmente de angústia e de dor. Quando estivermos sendo maltratados, nos lembra, envia o Espírito Santo para nos lembrar que o nosso maior exemplo é Jesus, e ele não desistiu de nós, e é por isso que nós estamos aqui. Obrigada, querido Deus, por ter dado oportunidade a Terezinha de entregar o coração ao Senhor hoje, querido Pai. Obrigada pela chance que o Senhor tem dado aos membros da nossa família também. Chances, querido Deus, e oportunidade de entrega. Obrigada por nos dares a oportunidade, o privilégio de fazer parte desta obra gloriosa, a obra de intercessão pela salvação de almas. Pai amado, que a nossa vida seja uma vida de utilidade aqui na terra. O Senhor nos preserva para isso. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração esse senso de utilidade. O Senhor nos chamou para ser uma bênção, nos ajuda a ser uma bênção, Pai. Nos ajuda a ser considerados bênçãos pelas pessoas da nossa família, pela nossa casa, pelas pessoas do nosso trabalho, pelas pessoas que nos rodeiam, pelas pessoas da tua igreja. Nos dê um dia abençoado. Que o Espírito Santo nos ajude neste dia, querido Deus, a fazer o que precisamos fazer para que teu nome seja honrado e exaltado. Obrigada pelo cuidado, Pai. Que o Senhor tome cada membro desta família, da Igreja da Madrugada em tuas mãos. Que o Senhor haja na nossa vida de tal forma, querido Deus, que a gente sinta a tua presença na nossa casa. Todos os dias eu oro ao Senhor que o Senhor venha na minha casa. Meu sonho é que o Senhor venha na minha casa, que Jesus venha na minha casa como ele foi na casa de Zaqueu, como ele foi na casa da sogra de Pedro, como ele foi na casa de Mateus, como ele ia na casa de Lázaro, porque onde Jesus chega tem salvação. Senhor, venha na nossa casa, traga salvação na nossa casa, Pai Santo. Traga salvação para nós, para a nossa família. Nos batize diariamente, Pai, com o batismo do Espírito Santo. Nos fortaleça, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, obrigado, Angélica, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que pacientemente esteve aqui conosco em mais um encontro da Madrugada com Deus. Que o Senhor continue cuidando e abençoando cada um de vocês. Uma ótima semana para você. Que a graça Amém. e a paz do nosso Deus alcance você e todos da sua casa nesse dia. Um grande abraço. A gente se vê amanhã em nome de Jesus. Ótima Amém. semana, irmão.